Revisão da vida toda, com o julgamento presencial pautado para o dia 10 de abril, os ministros do STF não vão poder fugir do enfrentamento da realidade. E a verdade é que as ADIs estão sendo usadas como uma manobra para interferir no tema 1102. Olha só esse trecho dos embargos de declaração que deverá ser enfrentado pelo STF. Inicialmente, cumpre esclarecer que os sujeitos do polo ativo e passivo, ou seja, quem entrou com a ação e quem está respondendo à ação das ADIs, em nenhum momento pleitearam a aplicação ou não de cogência às normas vergastadas. Ou seja, ninguém falou que essa regra de só incluir as contribuições de 94 em diante, só as contribuições do Plano Real, seria cogente, seria obrigatória. Ninguém pediu isso aí. É igual você, alguém bate no seu carro, você entra com um processo contra essa pessoa, e aí do nada o juiz resolve também incluir uma indenização por danos morais, mas você fala, não, eu só queria o conserto do meu carro, e a outra pessoa também, não, eu só estou discutindo os valores aqui, mas eu quero arrumar o carro. Então, nenhuma das partes pediu para que essa regra de 94 em diante fosse aplicada de forma cogente, de forma obrigatória. Nem o INSS, nem o governo, nem o Congresso Nacional, nem a AGU, ninguém. E muito menos os partidos e a CNTM que entrou com esse pedido. Ninguém pediu isso aí. O STF está viajando na maionese com todo respeito. Por quê? Porque ele está querendo usar as ADIs para influenciar no tema 1102. Olha aí. E não sou eu que estou tirando isso da minha cabeça. Olha aqui, se assim o fosse, os temas 334, direito ao melhor benefício, e tema 1102, sequer deveriam ter passado pelo crivo do STF sem a observância das ADIs. E eu estou lendo os embargos de declaração que serão enfrentados pelos ministros do STF. Só que você que acompanha o canal já viu o ministro André Mendonça em frente às câmeras, posso até trazer novamente depois esse vídeo. O ministro André, eu sei porque eu estava lá, eu estava a 2 metros do ministro André Mendonça. Ele falou o seguinte, olha, se fosse assim, se fosse para as ADIs interferir na revisão da vida toda, quando a gente recebeu o processo lá em 2020, a gente nem deveria ter julgado dessa forma, nem poderia ter julgado dessa forma. Show de bola. Em verdade, olha o tamanho da letra que está aqui. Em verdade, nunca houve menção a palavra cogência nas presentes ADIs, até o julgamento do dia 21 de março. Nunca ninguém falou que essa regra do artigo 3º, só de 94 em diante, seria cogente. A própria lei, o Congresso Nacional, uma vez na vida os políticos acertaram na lei. Eles falaram, olha, para não prejudicar o segurado que está se aposentando, a gente vai colocar a regra de 94 em diante para proteger da inflação. Só que também existe a outra regra, incluindo todas as contribuições. Então, quando uma vez na vida os políticos acertaram na lei previdenciária, o INSS vai lá e faz isso. E o pior, o STF confirma o direito do aposentado em dezembro de 2022 e agora está correndo atrás, voltando atrás. Nunca houve menção à palavra cogência nas presentes ADIs. Pessoal, se você não entendeu, as ADIs surgiram em 99 e elas nunca mencionaram revisão da vida toda ou nem que eu usasse outro nome. Elas nunca falaram que essa regra de 94 em diante seria a única. Duvida? Eu vou trazer o próprio site do STF. Esse aqui é o tema 1102, beleza. E quando a gente traz as notícias do próprio STF, ó, essa notícia de 2011, só para você entender, só calma. Olha o raciocínio, só para você entender. Ministro admite amicus curiae em ADI sobre fator previdenciário. O que eu quero que você preste atenção? Como que o próprio STF tratava a ADI 2111? O STF admitiu a Federação de Associações dos Aposentados e Pensionistas como amicus curiae, beleza.
né? De acordo com a lei das ADIs, tal, tudo mais, beleza. Aí o tema chegou ao STF por meio da ADI 2111, ajuizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, que foi fundada pelo Medeiros, né? Então, a ADI 2111, ela é uma ação para proteger o direito dos trabalhadores e não para atrapalhar. Já começa por aí. Segundo ponto, está sendo discutido o fator previdenciário, carência do salário maternidade. Então, nunca foi mencionada essa regra do artigo 3º ser para todo mundo, nunca. O histórico, a ADI já foi analisada pelo plenário em março do ano 2000. Os ministros decidiram negar a liminar, mas essa liminar, né, esse pedido temporário, ele era uma outra questão, nunca foi sobre essa regra. A CNTM queria rediscutir ou derrubar o fator previdenciário. Aí, beleza. Aí, que no ano 2000 os ministros falaram? Não, o fator previdenciário, por enquanto, vai ser válido e depois a gente analisa isso. Tanto é que, posteriormente, ó, mais uma notícia aqui do site da STF, tá? Não é o UOL, não é R7, não é Folha de São Paulo. É o site do próprio STF, notícias, tá? Você pode ir em notícias. Ó, esse aqui já do ano de 2020, quando o STF julgou o fator previdenciário, ele também mencionou o julgamento da ADI 2111, ou seja, a ADI 2111, pessoal, é sobre fator previdenciário, carência de salário maternidade e se a pessoa pode receber benefícios do governo, precisa manter o filho na escola e com vacinação. É isso. São esses 3 pontos principais. Nunca falou sobre regra de artigo 3º ser para todo mundo. Você está entendendo agora? Pô, professor, agora eu entendi. Agora eu entendi que é uma manobra que estão fazendo com os aposentados. Antes eu estava bravo com essa ADI 2111, mas eu não conseguia entender o que eles estavam fazendo. Pessoal, é aquele exemplo que eu falei. Ou então, você entra com uma ação trabalhista contra o seu patrão. Aí você pede horas extras, você pede para receber suas verbas rescisórias, beleza. Aí o patrão vai lá, fala que não, hora extra, tal, beleza, apresenta a defesa dele. Aí você imagina, o juiz do nada inventa uma alegação de assédio moral. Aí você fala, não foi isso que eu pedi, não. Não foi isso que eu pedi, não. Eu pedi horas extras e verbas rescisórias. Aí o patrão, não, eu tô me defendendo aqui, mas não tem nada de assédio moral. E o juiz inventa um novo pedido. É isso que está sendo feito aqui nas ADIs. Por isso que a gente fala tanto em um julgamento, né, extra petita, né, que extrapola o pedido da inicial. Ou seja, quando você entra com um pedido, você fala os fatos, você põe os fundamentos, né, artigos da lei, jurisprudência, e você faz os pedidos. A outra parte vai apresentar defesa, contestação. Tudo bem, ela faz o trabalho dela, certinho, quer se defender, beleza. Só que o juiz, ele está adstrito aos limites da lide, ou seja, o juiz, ele está limitado ao que está sendo discutido. Eu fiz uma das minhas pós-graduações foi a Escola da Magistratura, né, o curso de formação para juízes. E os professores falavam, às vezes eles pegavam umas petições ruins, que o advogado poderia ter pedido mais coisas, mas eles não podiam interferir. O que o advogado pediu, o que a parte pediu, é o que tem que ser julgado. Então aqui é a mesma coisa. Em nenhum momento teve esse pedido, nem o INSS nos melhores sonhos, nem no tema 1102. O INSS, pessoal, grava isso aqui, pelo amor de Deus. É muito importante. O INSS nunca pediu para o artigo 3º dessa regra de 94 em diante ser aplicado para todo mundo. Nem o INSS, nem a AGU pediu isso. Verdade, pessoal, estou falando sério. Não é que o STF ele está concedendo um pedido do INSS. Não, é muito mais grave. Isso aqui é um escândalo na história da Previdência Mundial, pessoal. Pelo amor de Deus. Nem o INSS fez esse pedido. Vocês estão entendendo agora? Então,
O INSS fez muitas coisas ruins. Concordo, pelo amor de Deus. Eu sou o primeiro a criticar o INSS aqui quando é necessário. Não estou defendendo. Eu estou explicando. O INSS atrasou o tema 1102, entrou com embargos, pediu suspensão dos processos. Tudo bem, isso aí a gente pode criticar. Mas ele nunca nem pediu. Vou falar a verdade, ele nem tinha pensado que ele poderia pedir isso. Ele nem tinha pensado que ele poderia pedir essa regra do artigo 3º para todo mundo. Como é que o STF me coloca, me inventa uma regra dessa, pessoal? Passando por cima das partes, passando por cima do Congresso Nacional, porque o STF aqui está legislando. O STF está exercendo uma função de legislar, de criar leis. E não só de dizer o direito, que é a função de julgar, né? Função de julgar, dizer o direito. Quando o Congresso Nacional é omisso, aí o STF pode dizer como vai ficar a lei até que sobrevenha decisão ou lei posterior, né? Então, assim, outra pós-graduação minha foi em Direito Constitucional. Então, o STF, função principal, julgar. Função secundária, ele até pode falar sobre leis, principalmente quando uma é inconstitucional ou não. Só que ele só se pronuncia, primeiro, quando ele é provocado, então a parte teria que ter pedido que esse artigo 3º fosse para todo mundo, isso não existiu. E segundo, ele pode se manifestar sobre leis quando o poder legislativo ou o executivo foi omisso. Quando ninguém fez nada, aí ficou um limbo, ficou um buraco ali, aí o STF vai e dá uma decisão. Aí beleza. Mas perceba que não houve omissão do legislador. O legislador falou, regra de 94 em diante é para proteger o segurado. Se não, aplica a regra geral de todas as contribuições. Além disso, a peça inaugural, petição inicial, quando entraram com o pedido, eles colocaram aqui os trechos, falando, não teve esse pedido, pessoal. Não teve esse pedido. Vê-se claramente, durante o julgamento, sem oportunizar direito de manifestação da requerente à PGR, ou seja, a CNTM foi fundada pelo Medeiros, Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos. Fundada pelo Medeiros, atual presidente Miguel Torres, e tive reuniões com eles. E aí eu discutindo isso aí, né? Como na qualidade de advogado, eu falei, mas como é que o STF está utilizando a ação que a CNTM entrou? Aí eles, pois é. Nem a gente pediu, e o doutor Cristiano Meira, advogados, né, representando a CNTM, muito bem colocou esse ponto aqui, O STF, ele ampliou o objeto do julgamento, assim, ele adicionou, ele colocou uma coisa a mais que não estava sendo pedida, e ele nem deu direito de manifestação, nem da CNTM, nem a Procuradoria-Geral da República. Ele alterou o objeto inicial sem pedido das partes, prejudicando o mérito definido no tema 1102, que sempre esteve protegido pela força vinculante e erga omnes, é um efeito para todos, do tema 334, direito ao melhor benefício. Em 2013, no tema 334, o STF decidiu, olha, se você cumprir mais de uma regra, mais de um requisito para uma regra, você tem direito a escolher o seu melhor benefício, mesmo que você queira fazer o seu pedido posteriormente, mesmo que você implemente a regra hoje e queira fazer um pedido dali uns meses, dali um tempo. Tem gente que continuou trabalhando para obter regras melhores, para obter contribuições melhores. Então, o tema 334, direito ao melhor benefício. Tema 1102 tem tudo a ver com o direito ao melhor benefício. Por quê? Porque no tema 1102, na revisão da vida toda, você cumpre mais de um requisito. E você tem direito ao cálculo mais favorável. Percebeu? Que ele está protegido pelo tema 334, em recente julgamento o STF confirmou que o tema 334 segue válido. O próprio Nunes Marques falou isso. Então o direito ao melhor benefício, ele continua. E a revisão da vida toda está pautada no direito ao melhor benefício. Além disso, pessoal, em 2022, aqui o pleno do STF já colocou que não cabe ao órgão jurisdicional, ou seja, não cabe a quem está julgando, subrogar-se no papel do autor.
a função jurisdicional do STF é exercida nos limites do pedido formulado. Então, o primeiro processo, relatora foi a Rosa Weber, que se aposentou, mas adiantou já o voto nos embargos de declaração do tema 1102, a favor dos aposentados. E, pasmem, relator Dias Toffoli. Por isso que ele pediu destaque. O Dias Toffoli está revendo essa posição. Por quê? No processo que ele foi relator, o STF falou o seguinte: a função jurisdicional do Supremo Tribunal Federal é exercida nos limites do pedido formulado. Ou seja, a função de julgar do STF e de qualquer juiz é exercida nos limites do pedido formulado. Então, aquele exemplo que eu te dei, de bater o carro, de ação trabalhista, dos meus professores juízes falando, rapaz, às vezes a gente pegava umas petições ruins, só que a gente não pode fazer nada, porque a gente tem que julgar dentro do que o advogado pediu. Se até o juiz de primeiro grau e até o STF, todo mundo, ele está adstrito, ele está dentro dos limites do pedido formulado, por que o STF agora quer mudar isso aí? Em 2022, esses dois julgamentos confirmaram que o STF tem que julgar de acordo com o que foi pedido. O que mudou de 2022 para cá, gente? Pelo amor de Deus, não é possível. Não é possível. Além de subrogar-se no papel da CNTM, o STF também assumiu o papel da parte beneficiada pela cogência imposta. Ou seja, querendo colocar ações de ofício sem ter sido provocado, sem ter sido pedido. Esse é o caso dos autos. Sem provocação das partes, o tribunal vem aditando de ofício os pedidos, incidentalmente e sem observar o direito de manifestação das partes. E, a natureza da norma de transição tratada no tema 1102 de transitória para definitiva com cogência, com obrigatoriedade, que, reitera-se, já havia sido interpretada como não cogente pelo STJ, que é o tribunal competente, e ratificado pelo STF no próprio tema 1102. Em efeito cascata, sem atingir o quórum mínimo de 2/3 da lei das ADIs, ao atribuir cogência à norma transitória, tornou a norma definitiva inconstitucional. Então, o STF atropelou tudo que ele poderia atropelar, porque ele nem atingiu o quórum de 2/3, ou seja, 2/3 dos ministros, 8 ministros de um total de 11. Pessoal, presta atenção. Senta, senão você vai cair da cadeira. O próprio relator das ADIs, ministro Nunes Marques, não tinha conhecimento do objeto alterado durante o julgamento presencial. Nem o Nunes Marques sabia que o Barroso e o Gilmar Mendes queriam colocar a norma cogente. O Alexandre de Moraes ele apontou o dedo e falou: foram vossas excelências que colocaram isso. Barroso e Gilmar Mendes. O Barroso ele havia concordado com o Nunes Marques e o Nunes Marques nem sabia dessa coisa cogente aí. E aí, Barroso que colocou o termo cogência. Não à toa, ainda em plenário presencial, o Nunes Marques expressamente afirmou que não se aprofundou em tal objeto, essa atribuir efeito cogente. Cogente é obrigatório, é cogente, é obrigatório. Mas que, em suas palavras, aguardaria a marola, restando comprovado o aditamento sem prévio pedido das partes. Então, o Nunes Marques, relator do processo, a hora que ele foi julgar no plenário presencial, ele mesmo viu ali cogente. O Barroso mudou o voto no plenário virtual, pessoal, para depois ir para o plenário físico. E o Gilmar Mendes acompanhou o Barroso. Então, os dois que começaram com isso. E eu tô falando aqui sem medo de errar. Eu faço vídeos aqui da revisão da vida toda há anos. Eu tô acompanhando, tô trazendo informações, estive presente em todas as sessões presenciais. Tenho processos, é claro, sou advogado. Tenho processos protocolados. Então, no que me permite aqui, essa carteira da OAB, advogado com OAB e tudo, como diz o povo. No que me concerne, eu posso me manifestar sim. Que foi o Barroso e o Gilmar Mendes que colocaram esse termo cogente. E
depois o Barroso, na condição de presidente do STF, começou, né, a pautar as ADIs e o tema 1102 juntos. Eu posso falar isso, porque é verdade. É verdade. Eu posso falar isso. Foi o Barroso e o Gilmar Mendes. Os dois primeiros ministros a colocar o termo cogente. O Nunes Marques e vários ministros que já tinham acompanhado ele falaram que as ADIs não iriam interferir no tema 1102, pessoal. O próprio Cristiano Zanin, ele já estava ministro do STF, ele já havia sido indicado pelo Lula, já tinha tomado posse, e o Zanin tinha acompanhado Nunes Marques para falar que as ADIs não iriam interferir. O cerceamento se propaga como incêndio desgovernado. Até o tema 1102, cuja tese está sendo prejudicada, a revelia daquelas partes. Ou seja, nem o INSS, nem os aposentados pediram essa cogência, né? Esse artigo 3º ser obrigatório para todo mundo. Já havia um julgamento de mérito por outra composição, 3 ministros que se aposentaram no tema 1102. E houve uma oportunidade de aditar o pleito e objeto das ADIs sem a devida provocação das partes. E o que o próprio Barroso falou sobre o tema? A coisa julgada tem como limite objetivo as questões decididas pelo órgão judicial, que deverá cingir seu pronunciamento ao objeto do litígio, da disputa, né, que é demarcado pelo pedido conforme o Código de Processo Civil. Então, o que está sendo julgado é demarcado pelo pedido. Então, o tribunal, por maioria ou unanimidade, julga procedente ou improcedente o pedido formulado. Mas o Barroso falou isso em 2022, no livro O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro, Exposição Sistemática da Doutrina e Análise Crítica da Jurisprudência, Luiz Roberto Barroso, Saraiva Jur, 2022, 9ª edição. Ou seja, nos livros, o Barroso sempre foi muito respeitado como um grande professor de direito constitucional, como um grande autor de livros. Sempre foi respeitado, assim como Alexandre de Moraes também, o próprio Gilmar Mendes também. Nos livros, isso aqui é uma aula, esse trecho aqui. Mas e na prática? Ah, não. Aí eu vou pegar minhas coisas e vou embora, gente. Desculpa. A gente a professora, eu ensino meus alunos, aí o aluno vai lá, olha o que está acontecendo no STF, ele fala, professor, você está ensinando errado. Porque então... Mas não é o professor que está ensinando errado, o próprio Barroso, no livro, coloca uma coisa, que o juiz tem que julgar de acordo, demarcado pelo pedido. No livro ele coloca uma coisa, e depois ele coloca outra. Foi o próprio Barroso que mudou o voto, foi o primeiro ministro a mudar o voto. E depois o Gilmar Mendes acompanhou ele. Isso no plenário virtual ainda. Em dezembro de 2023. Então, essa questão de querer mudar o entendimento, ela é ilegal, ela deveria ser nula, mas no mínimo, deveria então proteger todo mundo que tem esse processo antes, ou entraram com os pedidos antes dessa questão, baseados no tema 1102. Devido ao processo legal tá aqui, pessoal. Ele não tá à toa. A integridade do sistema jurídico e a confiança pública na justiça demandam que decisões judiciais sejam tomadas com base em um processo transparente, inclusivo, plural e justo, que respeite plenamente os direitos fundamentais e os princípios democráticos essenciais, o que não ocorreu no presente caso. Então, se você quiser uma análise completa, processos administrativos e judiciais, tanto revisão da vida toda, como mais de outras 20 revisões que existem, que não precisa esperar o STF, você entra em contato WhatsApp 61 98522 0420 ou clica no link do comentário fixado e você já vai falar com a Bárbara. Essa reta final, a gente está acelerando todos os pedidos e inclusive
estou autorizando uma condição especial, porque realmente chegou a hora da revisão da vida toda. E já se inscreva aqui no canal que eu vou continuar trazendo lives, aulas, vou continuar trazendo o que os ministros vão julgar na prática, pessoal. Isso aqui é muito importante. Revisão da vida toda, já! Que Deus te abençoe grandemente. Chegou a hora e vamos juntos. Ninguém vai soltar a mão de ninguém. Um grande abraço e até a próxima.